pessoal, muito boa noite. Obrigado pela audiência aqui nesse Domingão do Carlão. Mais um programa especialíssimo, mais um programa na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu tenho a honra e a imensa satisfação de receber aqui hoje o senhor Francisco Turra, ex-ministro da Agricultura. Ele tem um pedigree extraordinário e a primeira coisa que eu tenho que fazer é agradecer. Muito obrigado pela presença aqui, meu querido Turra. Alegria muito grande participar do teu programa, Carlão. Realmente um programa que valoriza o agro, as pessoas que fizeram um pouco da história. E quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz e quero te dizer que estou muito à vontade aqui hoje. Frio no Sul, frio em São Paulo, para a gente poder responder com toda tranquilidade questões que você levantar. Muito obrigado. Olha, aqui eu costumo dizer, senhor Francisco, que a gente, ninguém nasce ministro, ninguém nasce presidente de nada, ninguém nasce... As pessoas nascem com uma história. E eu queria, antes de falar da sua trajetória política, o senhor foi vice-prefeito, foi prefeito, foi deputado estadual, foi deputado federal, foi presidente da Conab, foi ministro da Agricultura, foi presidente de banco estatal. Ou seja, o senhor tem uma trajetória e uma contribuição simplesmente extraordinária para o agronegócio brasileiro, eu diria para o Brasil como um todo, como um país. Mais recentemente, também um trabalho extraordinário na ABPA, que é a nossa Associação da Proteína Animal, Associação Brasileira da Proteína Animal. Enfim, antes de falar disso tudo, eu queria falar um pouquinho do começo, queria falar um pouquinho da história. O senhor me conta a história, o senhor nasceu, como diz aí no Rio Grande do Sul, você nasceu no interior, não é isso? Exatamente, Carlão. Eu nasci no interior de um pequeno município, Marau, Rio Grande do Sul, na região nordeste do estado do Rio Grande do Sul. E eu nasci filho de açougueiro, filho de um pequeno produtor. Ainda está lá um açougue minúsculo, pequeno, uma vez por semana. Não era a linha de abate como é hoje a BRF e JBS, viu? Era um açougue minúsculo lá no interior, apenas para sustentar a família, 6 filhos, meu pai tinha, minha mãe, e foi muito duro porque para poder estudar, para começar, Carlão, eu lá do interior tive que entrar num seminário. Foi a única maneira de começar a seguir, porque eu queria estudar, queria me aperfeiçoar. Eu tinha uma vontade imensa de entrar na política, gostava de ouvir discursos, fazia discurso sozinho, mas, enfim, exatamente uma infância muito simples, como é da maioria dos brasileiros que saem do interior. É verdade. A sua família é de origem, imagino que pelo sobrenome seja de origem italiana. Me conte um pouquinho como é que as suas origens, seu avô veio para o Brasil, o seu pai, como é que é? Meu bisavô trouxe uma família inteira para o Brasil, inclusive não é tão longe de Marau, Linha Emília, Guaporé, hoje é um município. Ele até está enterrado lá, o meu bisavô. Ele veio com uma família numerosa, 16 filhos, e se espalharam. O meu avô foi para Santa Rosa, meu pai ficou próximo da região, Marau, e inclusive eu tive o prazer agora, recentemente, recebendo uma homenagem, e Belunense nel Mondo, as pessoas originárias de Beluno, cada ano eles premiam, dão um troféu para alguém que se destacou da origem de lá mesmo. Então eu tive o prazer, junto do Raimundo Fauro, o filho dele, porque ele morreu, nós fomos receber um troféu e eu fui ver a casa do meu bisavô, dos meus antepassados, lá em Arcié, Roca, interior também, lugar lindíssimo, né? Divisa com os Alpes lá, né? A Áustria, lugar muito bonito. A casa, algo assim que me comoveu. Então, quer dizer, eu vivi também minhas origens. E minha mãe não era diferente também. Meu avô veio da Itália, esse veio da Itália. E os dois, um e outro, estavam próximos, numa região próxima. Aí é que aconteceu o casamento do meu pai e minha mãe, Maria Valiati, com Abel Turra, um açougueiro,
que realmente teve uma vida digna, pobre, e eu sempre tive um desejo. Quando depois fui para a prefeitura de Marau, vice-prefeito, prefeito, deputado estadual, deputado federal, ministro, CONAB e tudo, eu sempre pensei assim, digo, eu tenho que fazer alguma coisa porque não é concebível que os pequenos não tenham oportunidade nesse Brasil. Então, no governo Fernando Henrique, estava sendo lançado o PRONAF. Eu fui o ministro que lançou o PRONAF, Carlão. O primeiro ano de implantação do PRONAF aconteceu comigo, que mudou a realidade dos pequenos proprietários. Hoje, você sabe que no Brasil há pequenos produtores, pequenos proprietários, ou com leite, suínos, aves, fruticultura, hortifruticultura, flores. Eles estão realmente vivendo uma vida de empresários. Eu vi até no PRONAF nós financiamos algumas unidades de floricultura, que é uma coisa tão diferente. Eles são exportadores lá de Vacaria, exportam para a Holanda. E outros lugares, aí tem 100 mil famílias hoje que vivem da floricultura. Para você dar um exemplo. Imagine você, lá comigo, 150 mil famílias de avicultores, né? E tem aí um número de 30 mil famílias suinocultores, e leite, quem sabe, são quase 1 milhão de produtores de leite. Então, isso tudo foi uma oportunidade que eu vislumbrei e procurei, quando chegasse a ter uma oportunidade de implementar, fazer. E foi o que realmente aconteceu. Isso é muito importante. Eu tenho aqui essa experiência, o senhor falou de pequeno produtor, e eu me identifico um pouco aí com a sua história, porque meu pai também é pequeno lavrador, que a gente chama aqui no interior, e meu pai mora até hoje na mesma casa que eu nasci. Eu, por acaso, estou passando esse tempo de pandemia também aqui no interior, onde eu tenho uma pequena propriedade aqui, e estou morando aqui agora, né? E eu pude tomar conhecimento dessa história do PRONAF e tal por intermédio de primos que são pequenos produtores e que usaram esses financiamentos, e que efetivamente o senhor tem toda a razão. A vida deles foi transformada, né? Porque efetivamente eles se tornaram prósperos, né? Olha, você sabe que, Carlão, no Brasil, do agro, são tantas as oportunidades que é uma coisa incrível. O produtor de mel, o produtor de flores, o produtor de fruta, o produtor de tudo que você sonha, lúpulo. No Brasil, tudo dá. Pero Vaz de Caminha tinha razão. Quando o Fernando Henrique me convidou para a Conab, eu até vou entrar um pouco, eu recebi uma missão de limpar uma empresa muito complicada. Com talentos, mas complicada porque havia um desvio incrível. E ele me disse bem assim, disse, ó, a última tentativa que eu vou fazer é contigo, o Espiridião a mim me avalizou tua entrada, eu confio nele e vai e avise. Deu, não deu, tchau. Então eu fui com uma missão dura. Mas cheguei lá e fui vendo, daí andando pelo Brasil todo, e vi as maravilhas que tinha. Brasil importador ainda de pescados, com chance de ser altamente exportador. E, aliás, nossas empresas estão seguindo esse rumo. Mas quando eu cheguei, no dia que eu saí da Conab, ele não queria me deixar sair, eu saí, ele me disse, eu vou te buscar. E à noite eu recebi uma ligação, ele me disse assim, ó, eu quero que você seja ministro da Agricultura. Daqui uma semana, vou arrumar as coisas aqui, você vai ser chamado. Mantém reserva, tudo bem. No dia que eu fui espantado, porque saí do interior, eu disse para ele, presidente, eu saí do interior. E ele disse, que coisa boa, mais uma razão para eu ficar contente. E daí eu disse, sou filho de pequeno produtor, que coisa boa, temos que dar chance para eles também. Então foi o que aconteceu, Carlão. Eu tive liberdade para fazer muitas coisas, que depois eu vou resumir para ti, antes de entrar na BPA, e realmente foi uma coisa linda, porque ele próprio descobriu. E eu disse, presidente, o senhor saiba de uma coisa. A forma do senhor sair desse lamaçal, tudo do que acontece de pobreza e dificuldade, desemprego no Brasil, é valorizando o agro.
Ele me falou uma coisa engraçada. Ele me disse: pois é, dizem isso, mas eu sou proprietário e me dou mal. Eu digo: mas o senhor é um péssimo exemplo, digo, certamente. Daí eu digo: mas quem fizer bem, aqui tudo dá, tudo dá. Porque eu andei Brasil afora e eu vi milagres em qualquer setor. Frutas silvestres, lá no Pará, onde adentrei, eu vi coisas lindas na Calha do Purus, madeira na Amazônia, vi por tudo com o programa O Prodea da doutora Ruth, que a gente ajudava. E eu disse: esse Brasil vai sair do barro se o senhor valorizar o agro. Ele disse: está contigo. E eu disse: primeira coisa, nós temos que sair de uma safra de 75 milhões de toneladas, que é uma vergonha, e eu quero ousar lançar uma meta aqui até o fim da sua gestão aqui, 100 milhões. E ele disse: mais um que promete e não cumpre. Pois Deus, chegamos e deu 105 milhões de toneladas e hoje está 250 quase. E isso que nós estamos contando, só grãos do PGPM, da Garantia de Preços Mínimos. Se você for ver o que nós produzimos, mais de 1 bilhão de toneladas em tudo. Só de cana-de-açúcar, 650 milhões de toneladas. Mas então, Carlão, eu acho que foi uma história interessante, porque um sonho que eu tinha e uma oportunidade que eu tive. Conab, Ministério caiu para mim, né? Então, eu brinco com o Chiquinho Maturro, que é uma figura maravilhosa. Grande digo amigo. para ele: Chiquinho, eu digo, não deixe morrer o nosso Moder Frota, que a gente criou também, no tempo que era ministro. Começamos o primeiro programa quando eu era ministro da Agricultura e a inspiração veio do Delfim Neto. Ele disse assim, olha, falei com o Fernando e disse para ele que está tudo sucateado aí, esse parque de máquinas, tem que modernizar, dá emprego na indústria, melhora o campo. E é verdade. Nós, depois que levamos máquinas modernas, novas, mudou a vida, Carlão. Hoje é uma loucura o que você vê no campo, por tudo, né? Produção, modernização, GPS para você interligar com satélite. Quer dizer, novidades maravilhosas aconteceram no campo nos últimos tempos e eu tive o prazer de dar minha contribuição também para a gente exportar. Terminei usando muito agora na BPA. Mas a gente não podia exportar carne bovina, não ser enlatada e cozida, porque a gente tinha o estigma da febre aftosa. Nós dividimos o país em circuitos, lá no OIE, com o apoio de um presidente italiano muito legal, que cedeu bastante com a gente, e ele nos ajudou e a gente dividiu, liberou os primeiros, liberou o segundo, terceiro, e foi. E hoje o país está liberado. E hoje a gente exporta, entre aves, suínos e bovinos, 18 bilhões de dólares por ano de proteína animal. Imagine, uma loucura. Só nós, aves e suínos, 8 bilhões e meio, 9 bilhões esse ano. Né? Então é uma coisa bonita. É bonito demais. Agora, vamos lá, voltando um pouquinho. Então, o senhor nasceu no interior. Quando é que o senhor começou os estudos? E o senhor, eu estou vendo aqui que o senhor tem mais uma coincidência. O senhor também depois estudou na PUC. O senhor estava falando que foi para um seminário. Como é que é a história? Vamos terminar essa parte aqui. Ah, sim. Não, Carlão, eu fiz os primeiros anos lá no interior, é o mesmo, né? Eu saí com 10 anos lá para o seminário, completei no seminário o segundo grau, vim, fiz a faculdade de Direito em Passo Fundo e também fiz comunicação na PUC. E vim para Manaus, trabalhei de empregado da Prefeitura de Manaus 2 anos, depois eu concorri a vice-prefeito, de vice a prefeito, e aí entrei na minha lida política, inclusive para prefeito, você estava me lembrando, eu fiz 83% dos votos lá de Manaus, porque a gente se dedicou muito, sabe? Era uma forma de cuidar como se cuida de um jardim. Eu próprio saía de carro com minha esposa e um bloco ao lado e anotava assim, olha, aqui uma luz está apagada à noite, aqui um bueiro está entupido, aqui precisaria dar uma arrumada para ficar mais bonito. Eu próprio ia anotando e daí entregava para os meus para fazer. Fazia com amor como se fosse minha casa. Isso é algo muito bom. E daí, por força desse comportamento,
nem terminei o mandato de prefeito, que era de 6 anos, aí fui impelido a concorrer a deputado estadual. Eu advogava lá, não queria ir, mas terminei indo, também meio arriscando, e cheguei em primeiro lugar do meu partido, na primeira eleição, né? Eu era da antiga Arena, PDS, e ainda sou hoje progressista, estava hoje fora da vida, porque a gente, por compliance, não pode participar. Mas, em suma, foi minha oportunidade de entrar na política, e lá na Assembleia trabalhei basicamente para o campo, né? Comissão da Agricultura, as coisas da terra, da região. Aí voltei mais um mandato, né? Fui até constituinte do primeiro. Foi muito bom, muito sofrido, assim, mas foi uma experiência interessante. Aí, quando eu terminei esse segundo mandato, eu fui chamado para assumir a presidência da Conab, depois da Conab o Ministério, depois do Ministério que eu fui deputado federal, e depois de deputado federal, BRDE e Banrisul, 2 bancos, como você falou, mas umas caminhadas aí loucas, e daí é que eu fui convidado há 12 anos atrás para ir para a presidência da ABEF, que era a primeira entidade nossa, só exportação do frango. Daí a gente abriu até um mercado que hoje é uma luz, a China. Veja você que coisa boa, o maior importador de carne de aves, de suínos e de bovinos do Brasil. Nós abrimos em 2009 e eu entrei na BPA, na BEF, em 2008. Bom, aí juntamos com a UBA, criamos a UBA-BEF, e, por fim, juntamos a ABIPEC Suínos e formamos, então, a Associação Brasileira de Proteína Animal. Então, o resumo da história, assim, a passagem é essa. E claro que, nesse tempo, a nossa entidade ganhou muita força. De 23 associados, a gente entregou com 143. Lá estão as maiores do mundo, JBS, BRF, mas também pequenas, convivendo harmoniosamente. A gente manteve a sanidade, abriu muitos mercados para exportar, muitos. Crescemos bastante, estava dizendo que em reais, carne de aves nós crescemos 250% nesse período, e carne de suína 400%, a gente abriu mais de mercados, é uma coisa bonita. E deu muito emprego, porque você sabe que é um setor gerador de muitos empregos. 4 milhões e 100 mil empregos e 800 mil empregos diretos e mais umas quase 200 mil famílias entre aves e suínos que trabalham no campo produzindo aves, produzindo suínos. Quando o senhor assumiu esse desafio que depois culminou na BPA, o senhor imaginava que teria todo esse sucesso e esse resultado todo? Não, a gente sempre trabalhou para, digamos, melhorar, aprimorar e tudo. Agora, eu realmente te confesso uma coisa, hoje, 12 anos depois, no dia que eu entreguei, eu senti quanto é importante a gente procurar fazer bem e procurar fazer o bem. Sinceramente, eu me dediquei mesmo. Eu cheguei no momento, quando deu aí a Operação Carne Fraca, eu vi propagando no mundo a imagem de que o Brasil era tramposo, era um país que vendia carne com rótulo vencido. Encontraram um caso assim, e a imprensa mesmo já ampliou, infelizmente, porque há bons comunicadores que são responsáveis, e você sabe que há maus que jogam contra o país, né? Há uns que ficam na espreita para dizer assim: olha, fulano é bom, mas roubou. Fulano não roubou, mas é ruim. Quer dizer, é um negócio louco, assim. E da carne fraca, aí a manchete assim: Brasil vende carne podre para o mundo. Nós perdemos 70 mercados. Eu fiquei... E aí, sabe como é que é para você botar todo mundo de volta? O ministério, que era liderado pelo Blair Maggi, fez um trabalho maravilhoso. Eles trabalhavam madrugada para falar com os
cara da China, do Japão, de tudo que era lado do mundo, para explicar, olha, é frio, isso não é verdadeiro, vocês não vão... E aí, justificando, botando prova na mesa, tá? Mas foi um trabalho para a gente tomar de volta os 70 mercados, voltaram todos, que eu vou te contar uma coisa. Eu comecei a ficar com a minha pressão absolutamente descontrolada. Eu vinha de São Paulo para Porto Alegre, ia medir a pressão, eu estava tonto, 20, 21 por 10, por 11. Cheguei ao cúmulo de um dia estar com 23. Aí, aquele dia, eu fui internado, passei uma noite no hospital, mas eu levantava, me parecia que melhorava e ia para a luta, mas os problemas me queimavam, me cozinhavam. Eu não conseguia ver que tudo que a gente tinha feito de bom, de repente, fosse para o lixo. Eu fiquei, olha, eu vou te dizer uma coisa, Carlão, desolado. Tanto é que num dia eu fui no médico em São Paulo, no Albert Einstein, e ele me disse assim, eu quero que tu te interne hoje porque você está muito mal. Aí eu ergui os olhos e disse assim, não, mas eu ainda tenho compromissos hoje, tem a nossa assembleia. Mas que assembleia? Você não vai sair daqui. Você manda buscar tua roupa, o que tu precisar, você não vai sair daqui. E sabe que 2 dias depois eu entrei em coma. Eu fiquei 9 dias na UTI, 2 dias entubado. Exatamente, você me desbalançou tudo, sódio. E, bom, eu fiquei, para mim, não posso te dizer, mas eu cheguei a sonhar com a morte e com o enterro. Então foi terrível. Tal era o estado dele. Então, veja assim, quando você se dispõe a fazer com amor, você sofre, né? Mas, graças a Deus, daí começamos a trabalhar e era para mim ter saído dia 15 de abril. O meu pessoal todo dizia assim, que bom, fique aí, agora pandemia, isolamento, difícil o momento. E é difícil, porque, olha, que nós sofremos para manter os frigoríficos abertos. Havia aí um negócio que você nem sonha, que era assim, ó, frigorífico foco de Covid. Frigorífico é lá que o vírus se cria. E aí, ordens para fechar, tudo bem, não tem problema, vamos fechar então. Fecharam uma unidade em Lajeado, e aí a empresa entrou com um pedido na prefeitura para achar um local para enterrar 4.000 suínos dia, hein? Não 4. Durante 30 dias, 4.000 por dia. Imagine, é mais do que um corpo de uma pessoa mediana, né? E 350.000 aves dia lá. Daí o governador me ligou do Rio Grande do Sul, me disse assim, mas é isso mesmo? É isso mesmo. Se não se abate, se não se fiscaliza o que se abate, não tem como doar. E a ave, ela tem um tempo, e o suíno idem. Então não tem como. É isso mesmo. Aí o grupo se juntou, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, Assembleia Legislativa e tudo, e nós fomos melhorando o protocolo, porque, sabe, o vírus é um negócio desconhecido. Às vezes você procura fazer o melhor, lavagem, testagem, máscara, distanciamento, tudo no frigorífico, que é sempre cuidado, né? Mas, de repente, alguém sai e se descuida, vai para casa, alguém tem Covid e volta com Covid, né? Então foi muito duro isso também. Porém, hoje, nesse momento que estou te falando, não tem um frigorífico no Brasil fechado. E tem 200 operando. E tem comida na mesa, e boa. E deu para exportar mais do que o ano passado no mesmo período. E deu para gerar 20.000 novos empregos, porque a gente teve que afastar as pessoas com mais de 60 anos, as pessoas com doenças pré-existentes, as pessoas que são testadas quando entram e tem febre, e daí fora, ninguém é despedido. E no lugar dessas pessoas, Carlão, entraram outros novos empregos. Para dar uma ideia, até o final do ano, imagina que
não só 20, quem sabe 30 mil novos empregos a gente vai criar, porque é uma escala, né? Não se demite, mas tem que se admitir para continuar o processo. Às vezes até para aumentar um turno, alguma coisa. Foi muito duro, mas estamos aí. Pois é, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor que sempre transitou aí praticamente toda a vida do senhor foi como político ou na prefeitura ou depois como deputado, ministério, sempre em governos. E, finalmente, 12 anos na Associação Brasileira de Proteína Animal, que é uma associação. Aonde é mais fácil trabalhar e em ambos, assim, a habilidade de político deve ter ajudado muito. Mas onde ajuda mais a habilidade de político? Para lidar no Ministério da Agricultura, por exemplo, ou numa entidade como a BPA? Olha, Carlão, honestamente, eu acho que a soma das duas coisas é boa. Eu prefiro 1000 vezes, não voltaria para a política assim. Vou ser franco, se hoje me desse um mandato de deputado federal, eu não voltaria nem me dando de graça e o terno de posse, porque Brasília, a Câmara é muito grande. Aí, quando é muita coisa, o cara não resolve nada. É uma dificuldade para você levar um tema, que é a coisa mais clara para o país, para melhorar. Foi lá, os líderes dizem, não, isso aqui eu vou barganhar com isso. Pelo menos foi no meu tempo. Eu fiquei literalmente com nojo desse tipo de postura. Então, uma coisa que eu gostava de ver as coisas andando, sabe? Na prefeitura, a gente mandava. A gente era, faça que isso é bom. E fazia. Você tinha esse desejo, mas lá pela... não, na reunião de líderes hoje, seguraram, não vão votar tal projeto. Mas como não vão votar? Se isso o Brasil precisa. Mas tem que antes a gente tirar tal proveito, aumentar a verba, tem que as emendas, isso, aquilo. Mas, pelo amor de Deus, uma loucura. Então, o legislativo, aqui na Assembleia Legislativa, eu até gostei. Eu senti clima bom, porque eram poucos, 55. Agora, quando você entra lá, 513, e você encontra muitos e bons, mas também um grupo complicado, descansado demais para o meu gosto, aí é muito difícil. Olha, não é uma crítica, mas é uma verdade que eu tenho que te fazer. Eu cheguei e disse, eu não concorro à reeleição. Ponto. Ponto final. Aí é que eu fui para o banco. Escolhi e fui, não concorri, não me propus a fazer. E daí eu acho que a pergunta é essa, mas ajuda muito a passagem pela política. Para entrar numa entidade ajuda muito, porque ela te ensina a governar, te ensina a ver também até as falhas que existem no lado público, que o privado não precisa, porque tem liberdade para fazer. Aí é outra coisa. Nós primeiro montamos uma equipe homogênea, uma equipe pequena, enxutíssima. São 30 pessoas, tem mais um em Bruxelas, um em Pequim e 2 em Brasília. Então é uma equipe muito enxuta e que faz tudo. Os caras aprenderam de tudo, eles fazem até vídeo, coisa linda. Eu ficava pasmo e dizia assim, mas isso quem produziu? O grupo nosso. Maravilhoso, um grupo treinado, capacitado e que pegava junto. Isso, no lado público, não é sempre assim. Conab tinha gente maravilhosa, competentíssima, gente que foi talento dos ministérios, ajudou, foram requisitados, mas o conjunto difícil, e ainda se infiltravam uns que vinham de cargos de confiança, piorava mais um pouco. Então é bem difícil. Mas a pergunta eu te respondo com sinceridade. Eu me dei muito melhor no privado do que no público. E eu faria com muita alegria. Eu descobri que uma entidade ela é poderosa hoje. Você pode transformar em algo que ajude muito o país. Pois é. Não existe. Pois não, desculpa. Sim. Pode seguir. Eu assisti a sua, vamos dizer assim, a sua
Eu diria que a sua nova posse, que agora o senhor é o presidente do conselho da BPA, né, a associação que o senhor dirigiu aí por 12 anos, e eu queria que o senhor falasse um pouco mais desse trabalho, porque esse trabalho realmente o senhor apresentou números nessa sua despedida do cargo executivo, o senhor apresentou números impressionantes. E aí eu queria que o senhor fizesse uma reflexão, porque eu percebi também lá várias personalidades dando belíssimos depoimentos a respeito do seu trabalho, amplamente reconhecido, né? No mundo político, no mundo de empresários, enfim, todo mundo reconhece o trabalho que o senhor fez. Como é que é deixar esse cargo? Eu sei que o senhor vai deixar para o Ricardo. O Ricardo é um cara extraordinário. O Ricardo, aliás, foi um dos primeiros com quem eu falei aqui nesse programa sobre essa questão aí, logo no início da pandemia. E eu queria saber quais são agora, eu queria que o senhor fizesse um panorama do que era, de como agora, como o senhor deixou, e qual que é o trabalho que o senhor vislumbra para frente aí que tem que ser feito. Tá bom. Carlão, eu acho. Deixa eu te falar uma coisinha. Por exemplo, você entrevistou o Ricardo, e o Ricardo é meu sucessor. Eu vou te falar um pouquinho também sobre ele. Ele, quando eu fui para a Conab, que era para a gente ir com a perneira, a gente fala, porque aqui, quando você tem que se proteger de cobra, você tem que ir com perneira. Aqui a gente diz isso. Eu levei o Ricardo, era uma perneira. Porque ele é muito filho de gente muito conhecida, vizinho meu, e se criou com meus filhos, estudioso, professor universitário, tudo. E ele foi para a Conab e me acompanhou no ministério. Ele estava comigo, está comigo há 19 anos. Então ele foi para lá. Bom, quando nós chegamos, a gente tinha um trabalho já bonito do Christian Lobauer, um trabalho sério na BEF. Ele saiu da BEF, eu assumi. A gente pensou assim, ó, nossa missão é exportar. O mundo está gostando da proteína brasileira. O espaço que tem para nós é de ouro. Vamos abrir mercado. Corremos por tudo. Eu fui para 83 países para a gente abrir caminhos. E a gente trabalhou muito a Ásia e a África. E começamos a abrir mercados. Para abrir um mercado, que nem o chinês, eram 7, 8 anos de luta. Eu me lembro que em 2009 eu foi comigo Adriano Zerbini, uma figura ótima também. E aí nós chegamos lá, levamos um folder em mandarim. E naquele dia estava lá, num evento Brasil-China, o Lula e vários empresários, Petrobras, Fiesp, CNI, Vale, Rio Doce, tudo, e nós também estávamos nessa missão. A gente levou um folder em mandarim mostrando como é a produção no Brasil. A gente botou uma foto do presidente da República, ele viu a foto dele escrito em mandarim, ele que já tinha dificuldade de português e inglês, né? Vi em mandarim e o assessor dele disse assim, olha, isso aqui é uma homenagem que o senhor está fazendo para o primeiro-ministro que está recebendo agora e o presidente. Ele ficou enlouquecido. Bom, cheguei no ouvido dele e digo, nós não vamos sair daqui com vantagem nenhuma hoje. Peça para ao menos abrir para aves. E às 4 horas da tarde foi feito o anúncio. Bom, é muito complicado você chegar nos países asiáticos. Eu me lembro que eu fui para a Tailândia, Vietnã, a Indonésia, meu Deus do céu. Da volta me perguntava, o que achou? Achei duro, porque lá eles falam bonito, que vai dar certo e tudo, mas não te dizem quando, nem como, nem como. Mas a gente abriu muitos mercados, você viu na prestação de conta, para aves e para suíno. Para aves, a gente abriu de 120 para 140, 150 mercados, 30 mercados novos, importantíssimos, entre eles até o México, a gente abriu, entre eles a Índia, China, Vietnã. E para suínos também a gente abriu Coreia do Sul, Japão, China. Maravilhoso, porque lá tiramos o foco da Rússia, que era para nós complicado. A Rússia comprou até
50% do que a gente exportou, mas ela tinha um vício terrível. Inesperadamente, sem mais nem menos, o comprador de 50% do que você exporta te manda um aviso assim, de hoje para amanhã. Olha, fim, terminou. Metade não vem mais, ou tudo não vem mais. Aí morre o produtor aqui, porque sobra proteína, tu não tem novos mercados, tu não tem opção. Então, o setor vivia de solavancos, vivia mal. O produtor de suínos no Brasil é um herói. Agora, a gente colocou na ponta Coreia do Sul, que é um baita importador. O Japão, que é ótimo. Ainda tem um problema que a gente tem que resolver com ele para acertar o tipo de carne. Eles gostam da carne antiga, com marmoreio e banha. Não, olha só. Não o suíno da Embrapa. Não é o suíno da Embrapa, aquele que a gente diz, porquinho light, que eu prefiro. Mas eles não. Eles gostam do marmoreio, da banha, da gordura. Eles gostam do porco antigo. E já tem gente aqui criando e trabalhando só para isso agora. Bom, a gente está para abrir México também, que é um baita importador, importa 1 milhão de toneladas ano. Se a gente chegar só com o México a mais, com o Japão, com Coreia do Sul, com a própria Hong Kong e também a China, suínos não tem quem segure mais, vai ser uma loucura, está feito. Então, a produção era de 2 milhões e 500 mil toneladas para 4 milhões e 200 esse ano. A exportação, nós exportávamos 3 bilhões de reais, hoje exportamos 12 bilhões de reais. Aves a gente exportava 12 bilhões, hoje exportamos 39. Quer dizer, é realmente um crescimento maluco. Uma outra coisa que eu queria te falar que deu muito certo, porque me convenci que sem você trabalhar um pouco a imagem do produto, você tem muita dificuldade. Você tem que chegar e vender a imagem do produto. Se você quer exportar arroz, você tem que ir com arroz lá e dizer assim, o nosso arroz é diferente, é melhor, é isso, é aquilo. Levar ele bem conceituado, né? Então, para fazer isso e fazer o mundo chegar aqui, porque hoje a gente tem antes da pandemia, tinha 1.000 missões por ano, em média, visitando o Brasil, o interior do Brasil, conhecendo frigoríficos, produção e etc., com os cuidados necessários, quarentena, etc. Né? Bom, mas o que nós criamos? O Salão Internacional da Avicultura e Suinocultura, aí no Anhembi. Eu não sei se você já esteve, foi em algum... É um evento maravilhoso, porque a gente trazia importadores, a gente trazia jornalistas. Carlão, os jornalistas a gente convidava e vinham aqui, e daí eles tinham a liberdade de voltar, porque eles chegavam, ficavam no salão, viam a exposição, iam na BRF, na JBS, na Aurora, nisso, naquilo, e pá, nas pequenas também. Iam na fábrica de equipamentos, iam na fábrica de ração, de medicamentos, tudo. E eles passavam depois a receber uma escola conosco na BPA, com filmes, mostrando para ele como é que é o processo da produção, o que é a integração, como é que é um aviário, a água que chega, a ração que vai, o transportador, tudo. Filmes, tudo. E, além de tudo, no final, a gente ia fazer visita a uma granja preparada para receber, porque normalmente você sabe que a gente não leva todo mundo e as granjas não recebem ninguém, né? Mesmo você, eu. Claro. Eles têm razão porque podem entrar. Mexe com todo o sistema da granja, né? Então, esse Salão Internacional da Avicultura foi uma coisa muito boa. Bom, além dos jornalistas, Carlão, aconteciam aqui encontros, palestras com nossos associados divididas por segmentos. Então, logística, vinha um cara da logística lá do Ministério dos Transportes, do DENIT, falar para os encarregados da logística.
Câmara de Insumos, milho e farelo de soja. E a gente também oportunizava uma conferência com jornalistas para a ProSoja e a Abramilho, para eles defenderem de certos estigmas que lá fora tem sobre o uso de defensivos, sobre o trabalho escravo, trabalho infantil, sabe? As mais loucas ideias tinham e era uma oportunidade única para você pegar e fazer tudo dentro aí do salão do Anhembi. Mas, afora isso, muitas coisas, as próprias empresas, elas levavam produtos que estavam lançando no mercado. As empresas conversavam com o segmento todo, a cadeia toda, porque ia lá não só o produtor de aves, não só a agroindústria de aves, mas o equipamento para a avicultura, o medicamento para a avicultura, essas empresas todas, a ração para a avicultura, os trading, todo mundo ia lá se juntando, os que lidam o dia a dia da avicultura. Esse último foi impressionante, porque foi tão grande que veio aí um observador de uma entidade alemã da avicultura, e, aliás, vieram as entidades latino-americanas também. E ele chegou a pedir para, no próximo ano que vem, ele trazer aí, inclusive, apoio para a gente desenvolver um trabalho muito mais de comparações de êxito no mundo. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Como é que é o trabalho? A BPA faz esse trabalho, como o senhor falou, com uma equipe bastante enxuta, e vamos dizer assim, a geopolítica, aí, o mundo, os nossos clientes, eles hoje estão muito mais na Ásia do que em qualquer outra parte do mundo, né? 40% ou mais aí das nossas vendas, o senhor vai poder falar mais sobre isso, com certeza vem dessa nova geografia do comércio mundial. Essa é uma geografia que tem vamos dizer, suas particularidades. Os chineses, os asiáticos gostam de se relacionar com quem está lá presente. As empresas brasileiras, o Brasil já se deu conta de que tem que estar lá presente para fazer negócio com esse mundo, não? Sim. A partir desses eventos todos, mais do que nunca, porque a gente viu que sem você também ir, mostrar, é o que eu te falei, ver, a gente durante esse período, às vezes levava uma feira internacional, por exemplo, Cial, Paris, Anuga, em Colônia, na Alemanha, Dubai, etc., a gente levava outros setores. Então, essas pessoas que iam, voltavam e diziam, olha, só por carta e só você produzindo um folder bonito, um livro bonito lá, não anda. A gente tem que estar aqui, botar a mão na massa, chegar e resolver as questões aqui todas, explicar o que somos, como é, produzir um pouquinho da imagem do produto, mostrar o tipo do produto que a gente vende, a disposição que tem. E quanto a nós, proteína, muito mais, né? Porque proteína, ela é, sabe, perecível, como é a fruta, tudo, mas cachaça é diferente, né? Você leva, tudo bem, fica 20 dias, não vende uma garrafa, não tem problema. Mas você vê que proteína nossa, ela tem que chegar e mostrar o conceito dela por inteiro, com rapidez, para ir resolvendo as questões. Mas, de certa forma, eu acho que tudo isso hoje o brasileiro, principalmente no nosso setor, está muito escovado. Já ele conseguiu dominar bem. Cada vez mais a gente está fechando o mundo. Tem hoje uma plataforma em cada país, praticamente, do mundo, via empresas. Nós temos empresas internacionalizadas. JBS está no mundo. BRF também está bastante fora. Então, eles servem como uma referência e carro-chefe para puxar os demais também. O senhor acha que o senhor vai trabalhar mais ou menos? Como é que é? Eu tô achando que o senhor tem um espírito de que vai ser difícil o senhor trabalhar menos, viu? Carlão, é uma boa pergunta. Na verdade, para mim, já me fazia
não era tão legal o dia a dia, sabe? Aham. Você, até porque o que te dá de trabalho que nem deu o período esse de pandemia, de Uhum. distanciamento, você não sonha, que coisa louca. Nós trabalhamos em casa, às vezes, 8 horas por dia, com lives, com conferência, com Sim. entrevistas assim. Então, o dia a dia me fazia muito mal, né? Nesse sentido de... Eu já tenho 77 anos. Pois é, mas nem parece, viu? O senhor não parece ter Pois é, setenta e obrigado. sete. Não, mas... E também 20 anos longe da minha família. Eu Uhum. estou, assim, tempo de Brasília, 8 anos, eles morando por aqui e eu Uhum. lá. 12 anos da BPA, segunda, quinta noite, lá, quando a gente não viajava, né? Porque tinha vezes que a gente pegava e emendava semanas viajando o mundo afora, né? Uhum. Então, no conselho, eu achei que é o melhor espaço para mim estar menos presente, mas junto do Ricardo, porque eu até tenho uma dívida de gratidão com ele. Ele Uhum. foi tão eficiente no meu tempo todo que Uhum. eu agora quero que ele acerte. E o meu conselho vai ser para que ele siga um caminho assim bem tranquilo sobre o futuro. O Brasil do agro vai crescer muito. Se a gente Olha, não fizer bobagem, eu falei com o Paulinelli aqui grande figura. algumas semanas, e o Paulinelli tem 84 anos, se não me engano, e também é uma figura que deu também uma grande contribuição, tanto que as pessoas estão falando aí do nome dele para ganhar o Prêmio Nobel da Paz e tudo. Exatamente. E ele tem uma crença, uma fé muito grande e números que mostram que o nosso agronegócio pode ser muito maior do que já é, né? Olha, Carlão, não é crença, é conhecimento da Uhum. realidade, sabe? Para mim, também andando lá fora, eu percebo nitidamente, não tenho a menor dúvida, que alimentos é como vê o Brasil produtor de alimentos, o mundo todo. Ninguém te diz assim, como é que vai a tua fábrica de computadores, de automóveis, disso, daquilo. Nunca ouvi. Agora, sobre alimentos, todo mundo preocupado e torcendo até para que dê certo para nós, né? Porque você Uhum. sabe que alimento é a segurança alimentar, é tudo para muitos países aí. Aliás, eu diria para todos, é o que eu falava na pandemia. Uhum. Imagine pandemia, supermercado a meia boca, como estava na Venezuela, né? Uhum. Chegava lá para comprar 1 quilo de carne e não tem, o desespero que te dá. Segundo o Paulinelli, a gente pode multiplicar por 6 ou 7 ainda o nosso faturamento do agro. Sabe por quê? Há uma coisa que o Brasil ainda está gatinhando. Ainda não valorizamos o que é agregação de valor. Pois Se é. hoje você falasse assim, ó, vamos transformar a soja e vender farelo, óleo, derivados e tudo. Meu Deus do céu. Café. Uma coisa é você vender um saco de café in natura, outra coisa é você café industrializado. Outra coisa é a Alemanha registrar o Nespresso e faturar mais do que nós com tudo que produzimos, Uhum. né? Então, quer dizer, dá para multiplicar por N vezes. Nós mesmos, olha, a gente fez a seguinte conta, Carlão, que é bonito você e quem nos assiste ouvir. No ano passado, nós exportamos 8 bilhões de dólares entre aves e suínos. 8 bilhões. Se a gente tivesse trancado tudo isso, não produz nada, e com a farelo de soja e milho que a gente usou, a gente pegaria e exportaria milho e farelo de soja. Daria 2 bilhões de dólares. 2. Assim a gente produziu frango e exportou 8, pagou impostos, gerou, em média, 700 mil empregos andando, salários. Imagine a multiplicação. Imagine. E agora, se você, em vez de exportar frango inteiro, produzir nuggets, produzir pizza, produzir o que nós já estamos fazendo, você de 1 quilo de milho e 1 quilo de farelo de soja, que com 1,7 kg tu faz 1 quilo de frango,
você transforma esse frango, você fatura por 10. Então, Carlão, o que eu quero te dizer, que nem o Paulinelli, é que nós hoje falamos assim, quanto é que fatura o agronegócio brasileiro? 700 bilhões. 700 bilhões é nada. Uhum. País que nem a Alemanha e que nem a Holanda, desses 700, eles fariam 4 trilhões de dólares. Uhum. Porque eles lá estão para transformar, agregar valor, comprar da gente e agregar valor. E a gente depois pagar um preço exorbitante por um produto que saiu daqui. Eu até te falo uma coisa. O couro brasileiro, eu estranhei um dia, eu estava com o Pratini de Moraes, uma figura assim que também deu a sua história, né, junto, Uhum. que foi como uma ministra Tereza Cristina, que é uma luz, uma dádiva de ministra, né? E o Pratini foi um grande ministro. E daí chegamos num lugar e o cara disse assim, eu vou levar vocês numa fábrica da Louis Vuitton, as bolsas, né? Uhum. O couro vinha do Brasil. Essa história do valor agregado, o que na sua visão, falta para que a gente possa, pelo menos, iniciar e colocar esse objetivo nos trilhos para andar? Eu acho que é o natural, agora já vão sair das faculdades aí pessoas do agro que vão ter essa competência para, por exemplo, mel, transformar, agregar um valor maior, cuidar Uhum. melhor, enólogos melhores para o nosso vinho. O Rio Grande é um exemplo já de melhores vinhos nos últimos anos aí, né? Na pandemia eu pude tomar um pouco mais de vinho, porque é um remédio melhor que a cloroquina. Não sei se você sabia. Eu tomei uma garrafa essa semana de um vinho lá aí do Rio Grande do Sul e achei ótimo, muito bom Você não mesmo. vai ter mais Covid na vida. Não tem. Então é assim, eu acho que é através disso que a gente vai vendo as coisas acontecer. Para a gente fechar essa prosa aqui, eu acho que vale a pena voltar um pouquinho lá na história da. O senhor fechou aqui a sua participação, eu acompanhei a cerimônia aqui via Zoom, a cerimônia da sua, vamos dizer assim, da sua despedida da executiva da BPA, e o seu filho fez um discurso, enfim, falou, foi uma das pessoas que falou um pouco da relação dele. E aquilo me emocionou muito. Eu tenho uma relação com meu pai muito bonita também, eu adoro meu pai, está aí, enfim, e é uma coisa que a valorização das raízes é uma coisa que me encanta profundamente. Então, me fala Eu um pouquinho tenho. como é que foi o coração nesse discurso aí. Bom, o coração, olha, foi muito duro para a gente aguentar. Lágrimas eu tive que secar naturalmente, né? Porque, primeiro, é um filho, também como todos os meus aí, querido. Ele entrou na vida pública, é deputado estadual, segundo mandato hoje, e ele entrou mais ou menos para seguir os caminhos da gente. Mas, olha, eu fiquei 18, 20 anos um pouco distante, mas sempre ligado, sempre ligando, sempre contatando, sempre acompanhando. E agora estou muito feliz de poder estar perto de 7 netos pequenos que eu tenho. Eu tenho 4 filhos casados, Uhum. 3 filhos homens, uma filha mulher, e nós temos assim uma união muito grande. Você me impressiona porque eu vi que você é um cara de raiz, por isso que você é humano, por isso que você tem um coração bonito e todo mundo Obrigado. gosta de ti. Então é exatamente isso. Acho que o maior valor é a família, né? Quando você tem uma família te dando sustentação, você se sente seguro no trabalho também. Se você está aí meio tastaviando, não sabe para que rumo ir, a coisa fica complicada, né? Pois realmente eu fiquei bastante comovido, eu diria que me emocionou bastante o discurso do seu filho. Eu queria saber o seguinte, nesses anos todos aí, né, imagina aí uma vida toda praticamente de trabalho, e eu queria que o senhor me falasse assim de alguns momentos, para a gente fechar, assim, alguns momentos que o senhor teve o senhor já falou alguns aí,
de forte pressão, né? O senhor já até contou uma história aí de ter que ser internado e tal, mas com certeza existiram também momentos bastante alegres e de bastante celebração, né? Quais foram esses momentos assim, que o senhor poderia falar assim, que marcaram a sua vida? Olha, eu acho que marcaram muito minha vida. Em primeiro lugar, ver os meus filhos saudáveis aí, muitas vezes nos encontrando, é uma coisa sempre emocionante, viajar com eles, meus netos, assim, numa familiaridade verdadeira, bonita, próxima e tudo bem. Marcante também foi para mim chegar na Conab, sair da Conab e ser convidado lá do interiorão de um lugar que a gente chamaria de uma grota, né? Mas um lugar que eu quero bem, e chamado para ser um dos ministros da República, né? Para mim foi uma coisa boa. A alegria para mim também foi ser chamado para assumir a BPA, a atual BPA, né? E a frase que o Fernando Forlan deu foi a seguinte: é a pessoa que une as empresas grandes. A única pessoa que todos aceitam é que você vá. Por isso que nós queremos que você faça força para ir. Eu estava com dúvida de ir e ele me disse isso, achei bonito. A alegria para mim, momento de honra, de emoção, o Carlão foi agora na saída. Eu mandei uma carta de despedida para a turma, contando um pouco do que se fez e pedindo licença então para me retirar e ficar e tudo bom. Eu recebi cartas lindas que, olha, cheguei a colecionar para meus filhos. Cartas emocionadas, lindas, sinceras, frases bonitas. Aí eu te repito, vale a pena a gente fazer o bem e vale a pena fazer bem feito. Eu queria que o senhor falasse o nome das pessoas, da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, enfim. Por favor, que eu acho que a gente deve essa homenagem a eles, né? Tá bom. Minha esposa, Glaci Maria Bergonce Turra, meus filhos, Márcio, médico e Amaral, urologista, o outro filho é esse que falou, Sérgio Turra, que é hoje deputado estadual, é advogado, Tiago Turra, advogado, vou trabalhar com ele numa consultoria, eu vou pegar conselhos assim de algumas poucas empresas, como eu peguei da BPA, né? É a minha vida. Então, vou trabalhar, um filho meu é preparado, fez curso para isso. E uma filha minha, é a única mulher, Luciana, é formada assim em publicidade e propaganda. Olha. Meus netos, eu também quero te dizer, começo pelos mais velhos e venho vindo. Tenho um que já está no último ano de medicina, Marcelo. Tem uma que passou no vestibular, irmã dele, que é a Gabriela. Depois tem o João Pedro e Francisco, filhos do Sérgio. Joana, filha do Tiago. Vicente e Malu, os mais jovenzinhos lá da minha filha. Um amor de gente maravilhosa, família linda. Eu amo eles. Nossa, que beleza, que família linda. Olha, doutor Turra, eu queria agradecer imensamente a sua disponibilidade, a sua presença aqui nesse Domingão do Carlão. Eu sei que vocês ficaram aí no canal do Boi até esta hora da madrugada, tenho certeza que vocês adoraram essa conversa. E, doutor Turra, dizer que o nosso programa, a gente está sempre à sua disposição, às suas ordens. Muito obrigado, Carlão. Grande abraço. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Domingão do Carlão. Show de bola. Vocês conheceram um pouco mais da figura deste brasileiro extraordinário que foi vice-prefeito, prefeito, deputado estadual, deputado federal, foi ministro, foi presidente da Conab, foi presidente de bancos aqui estatais no Rio Grande do Sul. Eu queria dizer que o Brasil, com certeza, sente orgulho e precisamos de mais pessoas como o senhor. Muito obrigado. Este foi mais um Domingão do Carlão. Forte abraço. Eu vejo vocês no próximo domingo.